Salve, salve, torcedor santista, Vargas Joaquim, seja bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Pessoal, vamos falar do Santos mais um pouquinho? Pessoal, nesse sábado, especificamente, 16 horas e 30 minutos, o Santos tem um jogo importante contra o time do Vila Nova. Todo mundo sabe disso. Mas o que se está falando a respeito dessa semana, a respeito da permanência de alguns jogadores, o William de Bigode, o próprio Furque, que saiu vários conteúdos falando a respeito dele, né? O próprio Juliano, né, que foi polêmico em dias e semanas atrás, falando a respeito do Miguelito, né? Miguelito que nesse próximo final de semana a possibilidade dele ser relacionado é praticamente nula, né? Que ele está se recuperando ainda da perca e daquele destempero que ele teve estomacal a respeito da virose e tudo mais. Então a possibilidade dele jogar nesse próximo final de semana é nula. Mas a permanência do Gil está se discutindo se ele fica ou não fica. Ele deu uma entrevista falando lá para o Ricardinho Martins que a permanência dele não está conectada a possível se o Fábio Carille fica ou não. Olha, pessoal, muita coisa negativa a respeito disso, mas você tem que estar focado nesse próximo final de semana. Esse próximo final de semana tem possibilidade do Peixe ficar na primeira divisão já esse final de semana. Não vai precisar nem se preocupar com as próximas rodadas. Vargas, do que você está falando? Daqui a pouco, depois da vinheta, a gente fala sobre isso. Até já. Salve, torcedor santista! Vamos lá para falar a respeito do Santos, que é o mais importante. Pessoal, não sei se você está tendo possibilidade de fazer os cálculos. Você que está ligado aqui no meu canal sabe que eu gosto dessas coisas, né? Se o Santos vencer nesse próximo... vamos começar do começo. Quais são os pontos? Quantos pontos o Peixe tem nesse exato momento, na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B? Eu estou vendo a tabela aqui, o Santos está com 62 pontos, todos os seus oponentes estão com a mesma quantidade de partidas disputadas, ou seja, 34 partidas. O Santos está com 62 pontos na primeira colocação, o Novo Horizontino está com 60 pontos na segunda colocação, o time do Sport está com 59 pontos na terceira colocação. O time do Mirassol está com a mesma quantidade de pontos na quarta colocação. Perdeu nos critérios de desempate. E o time do Ceará, que é o time que o Santos tem que ficar de olho, sempre o quinto colocado. Lembra que eu sempre falo aqui? Eu falo, a referência do time que está na primeira colocação e as outras equipes é sempre o quinto colocado, porque nessa situação quem subirá para a primeira divisão são os 4 primeiros colocados mais pontuados, que no caso são esses 4 que eu acabei de falar para você. Mas o time do Ceará ainda não perdeu as esperanças, está na quinta colocação, está na bota, a uma vitória, 54, 55, 56, 57, uma vitória e 2 pontos do time do Mirassol. E o que se fala dentro do Ceará, da equipe do Ceará, é que ainda há possibilidade, principalmente nessas 4 últimas partidas que ainda faltam para terminar essa competição, né? O time do Mirassol tem vacilado um pouquinho, o time do Novo Horizontino perdeu 3 consecutivas, mas venceu, né? Ainda tinha lá uma gordura ainda para queimar, por isso ainda está na segunda colocação. E o time do Santos não tem que pensar diferente, cara. O time do Santos que está na primeira colocação sempre tem que estar de olho no Ceará, que está na quinta colocação. Vargas, mas qual é a quantidade de pontos que o Peixe está longe do time do Ceará? São 8 pontos, pessoal. Que o time do Peixe está com 62 pontos, melhor dizendo, e o time do Ceará está com 54 pontos, que você fazer a subtração entre um e o outro, dá uma diferença de 8 pontos. Pois bem, se o Santos vencer essa partida, que acontecerá contra o Vila Nova nesse sábado às 16 horas e 30 minutos, e o time do Ceará, que vai jogar contra o time do Avaí, empatar ou perder, vou repetir, se o Santos vencer, a gente torce para que isso aconteça. Nesse jogo que acontecerá sábado às 16 horas e 30 minutos contra o time do Vila Nova, o Santos chegaria a 65 pontos com a vitória. E o time do Ceará, que vai jogar contra o time do Avaí, jogando em casa, se o time do Ceará empatar ou perder, o Santos está na primeira divisão. Vargas, mas nem acabou o campeonato, como que você está dizendo isso? Cara, é só você fazer as contas aí. Tá faltando 4 rodadas para terminar esse certame.
Então, se o Santos vencer, o time do Ceará empatar ou perder, a quantidade de pontos que o time do Ceará chegaria no máximo, vamos fazer as contas aqui, ó. Se o Ceará perder dentro de casa, chegaria, mesmo vencendo as 3 últimas rodadas, que são 3 pontos cada vitória, o Ceará chegaria a 63 pontos. Se o Ceará perder. E aí o Santos, com uma vitória de hoje, o Santos ficaria com 65. Então, vou repetir. O Santos vencendo contra o Vila Nova chegaria a 65 pontos, porque o Santos nesse exato momento está com 62. Se o Ceará perder ou empatar a próxima partida, o Santos está na primeira divisão. É isso que eu estou falando. Agora estou explicando o motivo. O Ceará, se perder essa próxima partida, explicando o motivo pelo qual isso pode acontecer. Se o Ceará perder a próxima partida do Avaí ou empatar, a maior quantidade de pontos, mesmo o Ceará ganhando as 3 últimas partidas, se o Ceará perder, somaria 9 pontos mais, porque cada jogo e cada ganhado é uma vitória e vale 3 pontos. Então, somando 9 pontos de 54 com 9, o Ceará chegaria a 63 pontos, pessoal. 63 pontos. E o Santos, com a vitória nesse sábado, chegaria a 65. Então, faltaria 2 pontos ainda para o Ceará. Isso eu estou contando com a quantidade de pontos sem o Santos jogar as 3 últimas partidas. Estou falando se estacionar do jeito que está. O Santos vencer, Ceará perdendo, por isso que eu estou justificando. São 54 pontos mais 9, 63. O Santos vencendo o Vila Nova ficaria com 65. Então, o Santos já estaria classificado. Ah, Vargas, e se o Ceará empatar? Você juntaria mais um ponto, chegaria no máximo a 55. Com 9 pontos, tendo a possibilidade do Ceará, mesmo vencendo as 3 últimas rodadas, chegaria a 64. E mesmo assim, faltaria um ponto, que o Santos vencendo chegaria a 65, para chegar no time do Santos. Então, automaticamente, o Santos, mesmo perdendo as 3 últimas rodadas, o Santos estaria na primeira divisão. Olha que situação, pessoal. Então, esse jogo que vai ter corredor de fogo, que vai ter muita festa lá, a gente espera que isso se considere e se torne uma vitória, né? E principalmente o martírio do time do Santos, dos torcedores santistas, termine, né? Uma vez que nós imaginávamos e ficamos iludidos pelo vice-campeonato paulista, que todas as equipes consideradas mais fortes dessa competição do Campeonato Brasileiro da Série B, jogou contra o time do Santos e o Santos se deu bem. Haja vista que no final do campeonato contra o time do Palmeiras, o Santos ganhou a primeira partida, no segundo foi contestado pra caramba e o Santos perdeu por 2-1, se eu não me salvo engano, e o Santos perdeu o título, né? Então imaginávamos pelo vice-campeonato, que teve vários jogadores lá sendo considerados os melhores da competição, o Santos jogaria com o pé nas costas, mas não foi isso que aconteceu. O torcedor santista foi iludido. E aí a gente viu qual era de fato e de verdade a realidade do time do Santos. Então muito se fala sobre o Santos não tem costume de jogar a segunda divisão e tudo mais. Cara, teve praticamente aí 34 rodadas para se adaptar. Então esse argumento cai por terra, porque eu entendo que foi outros os motivos pelo qual o Santos ainda está nessa situação. Já era para o Santos Futebol Clube estar na primeira divisão, independente de quantas rodadas ainda faltariam para se encerrar essa competição, né? Então o torcedor santista fica chateado por causa disso. Não fique pensando a respeito da permanência de alguns jogadores desse Campeonato Brasileiro da Série B, pessoal. Estou falando que está tendo muitos conteúdos, né? Falando a respeito da renovação do contrato do Hino do Bigode, a permanência do Juliano, a permanência do Gil, que dentre esses que eu vou falar, o melhor jogador, só que para a primeira divisão é outro esquema, né? A permanência aí de outro jogador, qual que é? Juliano, o Hino do Bigode e o Furque. Pelo amor de Deus, pessoal. Então, não fica pensando muito a respeito disso, existem muitas especulações. Agora, tem um detalhe. O Santos, para segurar esses jogadores, diminuir os seus contratos, fez acordo e fez algumas travas lá dentro dos seus contratos e possibilidade de metas alcançadas, né? Que automaticamente algumas coisas iriam acontecer, como renovação, por exemplo, mas isso pode ser negociado se o Santos já garantir na primeira divisão, e a gente tem que esperar, tem que ter calma, pessoal, muita coisa ainda pode acontecer, pelo menos essa é a esperança do torcedor santista, porque se permanecer com essa equipe, inclusive com o mesmo técnico, né,
que eu não descarto nenhuma falta de possibilidade disso acontecer, né? A permanência do Fábio Carille. Mas vamos ter calma, pessoal. Pensa no jogo de sábado. Pensa no jogo de sábado e já garantir e torcer para que o time do Ceará tenha um tropeço, ou de empate ou de derrota. Eu sei que vai ser difícil, né? O time do Ceará ainda quer a quarta colocação, quer subir para a primeira divisão, ainda vai brigar ferramente ali, ferrenamente, se assim, essa é uma palavra que eu acho que não existe, mas tudo bem, pessoal. Na primeira divisão, conseguindo o lugar ali do Mirassol, que tem vacilado bastante, a exemplo do que aconteceu com o Novo Horizontino, que perdeu algumas partidas consecutivas, mas venceu a última aí. Olha, pessoal, o importante é o Santos vencer. Santos vencer, e se o Ceará vencer, isso vai para a próxima rodada. Só para a gente contextualizar aqui, né? Quanto mais longe o Santos ficar do quinto colocado, e aí eu estou falando do time do Ceará, pô, melhor. Se assim permanecer, todo mundo ganhar as 4 últimas rodadas, vai ficar do mesmo jeito que está, né? E o Santos consideravelmente estará, além de da primeira divisão, será campeão, que muita gente, a torcida está muito dividida, tem uns que quer que o Santos fique campeão, tem gente que quer que o Santos realmente fique de uma forma diferente, o importante é subir para a primeira divisão, não quer esse tipo de campeonato, queria manchar. Pessoal, é o seguinte, se o Santos vencer, o Santos vai ganhar um bom dinheiro, só precisava dar uma confirmada, mas me parece ser 5 milhões de reais, né? O dinheiro pelo qual, se o Santos vencer esse Campeonato Brasileiro da Série B, fica na primeira colocação. Além de tudo isso, o Santos, na Copa do Brasil, que já está classificado pelo Campeonato Paulista, o Santos teria possibilidade, e tem possibilidade, o Santos vai entrar na terceira fase da Copa do Brasil. Vargas, mas isso aí não é esquisito? Porque se o Santos entrasse desde o começo, o Santos não ganharia esse montante de dinheiro se o Santos passar de fase por fase, a primeira, segunda, terceira fase. Se o Santos for para a terceira fase, o Santos não vai perder dinheiro? Vai, pessoal, só que não existe o melhor dos dois mundos. Ou o Santos vai direto para a terceira fase, onde o Santos, se passar da terceira fase, tem possibilidade mais rápidas, né, de chegar a ser campeão da Copa do Brasil, pega o sumo do sumo, né, dos times brasileiros, e aí o Santos vai ter possibilidade no Campeonato Paulista de jogar o máximo possível sem ter a conexão dos dois campeonatos, né? Então o Santos vai poder pensar até um determinado tempo só no Campeonato Paulista, e aí nessas fases de terceira fase da Copa do Brasil, o Santos vai ter que dividir, se equilibrar entre os dois campeonatos, colocar jogadores, né? E aí poderá utilizar mais jogadores, assim propriamente dito, né? Nas duas competições. Agora, pessoal, se o Santos ficasse entre os 4 primeiros colocados aí na segunda divisão, eu não sei como que funciona isso, o Santos disputaria outras fases, ganharia mais dinheiro, só que se o Santos ficar campeão, entraria direto na terceira fase. Então, ou o Santos pega uma coisa ou o Santos pega outra. As duas, os dois melhores mundos, o Santos não tem condição, pessoal. Eu acho assim, se o Santos permanecer vencendo, não tirando o pé, se o Fábio Carille conseguir colocar na cabeça dos jogadores, e todo mundo sabe disso, que os jogadores querem ser campeão, mas a gente fala sempre sobre a performance. Se você não esquentar a cabeça de único e exclusivamente do Santos só ganhar, né, independente do futebol, tem possibilidade do Santos estar na primeira divisão neste sábado, sim, com esse corredor de fogo, a torcida realmente apoiando, empurrando. O Santos tem possibilidade de ganhar essa próxima partida e torcer por um tropeço do time do Ceará, do empate ou uma derrota. O Santos está na primeira divisão, pessoal. Olha que coisa. Agora, se o time do Ceará ganhar, que a possibilidade é muito grande, principalmente jogando contra o Avaí, que eu acho que não inspira mais nenhuma possibilidade dentro dessa competição, eu acredito que acho, tá, pessoal? Eu não sei se tem outras colocações que o time do Avaí pode alcançar, que dá direito a acontecer alguma outra coisa dentro da competição, eu não sei. Eu tô ligado no Santos Futebol Clube. Mas a possibilidade do Ceará ganhar nessa próxima partida é grande. Se isso acontecer, vai para a próxima rodada, né? Agora, pessoal, é o seguinte, se essa possibilidade acontecer nesse final de semana, com certeza muita coisa será revelado, né? A gente sabe que muitas especulações estão acontecendo, todo mundo está pedindo para ter calma, e eu peço a mesma coisa para você que está ligado aqui no meu canal, né? Eu sei que é insalubre nesse exato momento torcer para o time do Santos, mas pense com positividade, pessoal, principalmente nesse final de semana. Nesse final de semana é um final de semana
diferente, né? Que o Santos pode subir para a primeira divisão. Se caso o Santos ganhar, a gente torce para que isso aconteça e o time do Ceará sofrer um tropeço de empatar ou perder o seu jogo, né? Então, muita coisa pode acontecer. Se não acontecer agora, vai acontecer na próxima rodada. Isso, de fato, de verdade acontecerá. Os adversários do time do Ceará, eu acho que são inferiores a essa equipe. A não ser que, por exemplo, o time do Ceará, deixa eu ver qual é a partida que vai ter um confronto direto aí, ó. Ó, o time do Ceará. Qual é a partida que vai ter um confronto direto? Contra o Botafogo é a próxima partida, né? A próxima partida. Isso sem pensar no time do Santos, tá, pessoal? O time do Ceará vai jogar contra a América. O time do América Mineiro também tá na cola do Ceará junto com o Vila Nova, né? O Vila Nova é o próximo adversário do time do Santos. O América vai jogar nessas 4 últimas partidas também contra o time do Ceará. Então o caldo pode entornar. E esse partido pode permanecer até o final do campeonato? Claro que pode. A disputa está cada vez mais acirrada. Isso por culpa, evidentemente, do Santos. Porque eu não admito que o Santos, com o time mais caro dessa competição, está passando por esse martírio aí, deixando o torcedor santista cada vez mais triste. Mas a possibilidade de felicidade pode acontecer nesse final de semana, tá bom, pessoal? Meu nome é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Abraço, tchau!